colocações sobre a necessidade da reforma do Estado, quanto ao seu aprofundamento, as iniciativas que nós já tomamos no plano federal, no que trata as responsabilidades da União, e também da reforma política. E aqui, com os debatedores, nós vamos estar trabalhando vários temas que também dizem respeito a essas questões. Eu apenas destacaria, ministro, de porte da realidade que nós analisamos no Rio Grande do Sul, a contradição, de fato, que nós vivemos entre o caminho político que o Brasil trilha e as mudanças estruturais que nós estamos fazendo no Estado brasileiro, no plano nacional, e aquilo que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, entre todos os estados da federação, nós temos o menor dos investimentos em termos de educação. Entre todos. Nós estamos com 18% apenas. Dados da Unesco, dados conferidos por diferentes institutos e apresentados numa análise nacional, onde não cumprimos sequer a Constituição Federal, que prevê os 25%, e não cumprimos a Constituição Estadual, meu querido governador Olívio Dutra, que tanto fizemos no nosso período de governo, que prevê 35%. O Rio Grande do Sul vive uma situação de abandono total dos servidores de carreira, agora com uma proposta que nega completamente o piso salarial nacional. E é interessante que o ministro estabeleceu aqui um diálogo sobre as reformas no plano legal, onde instituímos nacionalmente um piso nacional para os professores, e aqui no Rio Grande do Sul, os 3 projetos de lei que tramitam, não é? Deputado Fabiano Pereira, na Assembleia Legislativa, ferem completamente o conceito de piso, inclusive tendo sido a governadora do nosso Estado, lamentavelmente, a primeira signatária de uma ação de inconstitucionalidade sobre o piso nacional que tramita no Supremo. Então, são alguns dos elementos que demonstram que as reformas do Estado no Rio Grande do Sul têm sido no sentido contrário. E o déficit zero para o Rio Grande do Sul tem significado diminuição dos investimentos, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, que estarão em debate. E também, Anne Cruz, no tema das mulheres, já que o Estado do Rio Grande do Sul é um dos únicos do Brasil que não assinou, não é signatário do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E tu que participas do nosso governo federal, conhecemos muito bem o teu trabalho, na SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, junto à Presidência da República, com a ministra Nilceia Freire, e agora nos trata aqui deste assunto. Anne Cruz. Obrigada, 10 minutos a gente organizou aqui. Vou tentar fazer os 10 minutos, porque para as mulheres estar aqui é um grande prazer, um grande desafio. Quero agradecer principalmente ao Setorial Estadual de Mulheres do PT por essa indicação, nas pessoas da companheira Catarine Topper, da companheira Clara Aranda, e, fundamentalmente, também ao Perseu Abramo, ao Partido dos Trabalhadores. Eu vejo aqui na plateia vários companheiros e companheiras que compuseram o primeiro governo democrático popular no Estado do Rio Grande do Sul, quando nosso querido companheiro Olívio Dutra foi governador. E eu me lembro que, quando a gente saiu, naquele momento, nós escrevemos, e eu trouxe aqui porque eu acho que é importantíssimo a gente relembrar o que a gente já fez, relembrar o que a gente escreveu. E essa plateia, para mim, é muito significativa. Quando nós escrevemos Tempo de Desafios, a política social democrática popular no governo do Estado do Rio Grande do Sul, naquele período, nós estávamos dizendo para a população gaúcha a que nós viemos, qual era a nossa tarefa. Então, dito isso, e para dialogar com a tarefa que nos foi incumbida, também de fazer aqui uma transversalização do tema de gênero, das políticas para as mulheres, né, eu quero, então, partir do princípio dos objetivos deste evento, que tem a pretensão de inaugurar uma reflexão sobre as possibilidades de futuro do Estado e da necessidade de formar uma nova agenda capaz de unir setores sociais e políticos em torno de uma perspectiva que recupere as potencialidades regionais e as insira no ciclo de desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades e inclusão social que o Brasil passou a ter com a gestão Lula na presidência da República. E nós, mulheres,
companheiro ministro Fernando Haddad. Nós não somos um ministério tão grande assim, inclusive a gente tinha uma sede no edifício sede do Ministério da Educação, a gente estava sediada lá e continuamos agora numa extensão, continuamos ainda em prédios do MEC. E o nosso orçamento... foi doado. A gente foi agraciada. Então, a gente continua ainda com essa relação muito próxima à educação. E quando o companheiro Fernando Haddad traz aqui essa questão fundamental das disparidades que existem em relação ao que é público e ao que é privado, nós, enquanto gestoras públicas, no que diz respeito à questão das políticas públicas para as mulheres, nós, trazendo isso aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, nós não podemos também esquecer de dizer que a construção étnica e cultural do Estado do Rio Grande do Sul, ela faz com que o Estado tenha as características que tem, né, por si só. E nós, quando governamos aqui o Estado, naquele momento, a gente discutia muito isso mesmo, a questão desse desenvolvimento econômico e social do Estado. E a gente falou muito naquele momento e fizemos ações em relação a isso, de trazer à tona essa construção social e cultural do povo gaúcho. E o que eu quero dizer com isso? Bem, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que nós temos 10.812.339 habitantes, dos quais 5.526.751 são mulheres. E nós não estamos falando só de mulheres todas iguais. Nós somos mulheres negras, somos mulheres que vivem no campo, que vivem na cidade, que são lésbicas, que são jovens, que são idosas, que são trabalhadoras, que são desempregadas. Então, essa diversidade toda que compõe também a população feminina do Estado do Rio Grande do Sul, quando a gente fala de desenvolvimento social no Estado do Rio Grande do Sul, ela tem que ser considerada, porque essas diferenças, tanto étnicas, culturais, sociais, faz a diferença a gente discutir no momento do debate da construção de um programa que se pretende ser de um programa democrático popular. Por isso que eu trouxe à tona a nossa memória, porque nós já tivemos aqui, já pautamos esse Estado, já demos uma linha para esse Estado, porém, temos um vácuo imenso, porque no momento em que nós estávamos aqui governando com um olhar democrático e popular, era a FHC que estava lá no âmbito do governo federal. E essa relação se inverte hoje. Hoje nós vivemos as políticas neoliberais do governo Ieda Cruz, e temos, em caráter federal, o companheiro Lula, que desenvolve, descentraliza toda uma política social com desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos reafirmar, sim, que nós temos que tratar do desenvolvimento social juntamente com o desenvolvimento econômico. Isso não pode estar separado em hipótese nenhuma. E a gente fez, naquele momento, esse casamento, digamos assim, esta associação, né, de trazer sempre um trabalho desenvolvendo economia com desenvolvimento social. E aí, esse painel, quando traz para a gente pensar essas questões das políticas sociais, nós entendemos que essas políticas, tanto da esfera, do ponto de vista das mulheres, e de toda essa característica da juventude, das questões raciais, das questões dos deficientes, das populações carentes, nós temos que tratar com este caráter na medida em que temos uma experiência, na medida em que temos propostas. E eu quero trazer aqui também, aproveitando essa grande oportunidade para a gente poder discutir questão de desenvolvimento social para o Rio